Olá, alunos da turma ATS 16, retorno aqui com vocês na nossa quinta aula da disciplina Administração e Auditoria em Enfermagem. Hoje nós vamos falar sobre o processo de trabalho na enfermagem. Lá na quarta aula eu falei para vocês sobre as formas de trabalho, as formas de atuação da enfermagem, né? No que diz respeito à jornada, carga horária, locais de trabalho que a enfermagem pode atuar. E hoje nós vamos falar sobre o processo de enfermagem, né? O processo de trabalho. Na aula de hoje eu vou expor aí as categorias profissionais, né, que envolvem uma equipe de enfermagem. A gente vai falar sobre o dimensionamento de pessoal na enfermagem, né? O Corém tem uma resolução aí que ele estabelece, ele dimensiona, né, quantos profissionais para tantos pacientes, né? Então, tem toda essa questão. Questão do processo de trabalho vai envolver também a atribuição das atividades dentro de uma equipe de enfermagem, tá? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta aí via portal ou me mandar um e-mail e nós iremos nos falando, tudo bem? Então, vamos lá. Então, só reforçando aí, tudo na enfermagem se envolve, né, no ciclo do processo de enfermagem, né, que envolve as questões das categorias profissionais, né, de enfermeiro, técnico, auxiliar, né, ou enfermeiro obstétrico. E todo esse processo, ele tem a sua divisão de trabalho, né, cada categoria tem a sua divisão de trabalho, o planejamento e como é organizada a assistência, né? Então, o enfermeiro realiza uma sistematização de enfermagem, na qual existe lá um diagnóstico de enfermagem, uma prescrição de enfermagem, e o auxiliar e o técnico de enfermagem realiza a implementação, né? A realização dessa assistência de enfermagem, tá bom? Então, vamos começar aqui a nossa aula. Eu deixei aí para vocês no primeiro slide sobre a resolução do COFEM 564 de 2017, que é a atualização do nosso novo Código do Exercício Profissional, né? No que diz o que é dever, o que é direito do enfermeiro, o que é dever, o que é direito do técnico, do auxiliar, do enfermeiro obstetriz, né? Então, esse novo código de ética e do exercício profissional, ele já está disponível lá no site do Corém, tá? Vocês podem ter acesso a ele, né, na íntegra aí também, tá bom? E dentro do nosso processo de trabalho da enfermagem, como eu falei para vocês, existem as divisões técnicas do trabalho, né, que envolve o planejamento, assistência, né, o cuidado em si. São as etapas, né? Lembra que eu falei para vocês em uma das nossas aulas que processo é um ciclo, começo, meio e fim, começo, meio e fim. Então, o processo de trabalho na enfermagem tem essas demandas de divisão técnica, planejamento e organizacional para a prestação de uma assistência de qualidade, tá? A expressão divisão técnica do trabalho em saúde diz respeito a características da divisão técnica ou divisão parcelar do trabalho, presente na forma de diversos grupos profissionais a seres humanos com carências de saúde. Ou seja, quando a gente fala em divisão técnica, nós estamos falando das nossas 3 categorias profissionais aí na enfermagem, né? A divisão do enfermeiro, a divisão do técnico, a divisão do auxiliar de enfermagem, tudo isso, claro, prestando assistência para um enfermo aí, né? Para um paciente, para alguém que esteja em carências de saúde, tá bom? Refere-se à forma de organização do trabalho coletivo em saúde, na qual se identificam a fragmentação do processo de cuidar, a separação entre concepção e execução, a padronização de tarefas distribuídas entre os diferentes agentes. Ou seja, lembra que eu falei para vocês o nosso processo constituído por essas 3 categorias profissionais, cada profissional existe uma divisão técnica, né? Uma responsabilidade para prestar um determinado tipo de assistência.
Em algumas profissões de saúde, como por exemplo enfermagem, fisioterapia, farmácia, nutrição e também certas práticas de odontologia, o trabalho é desenvolvido por trabalhadores com graus diferenciados de escolaridade. Aos enfermeiros cabe o gerenciamento da assistência de enfermagem com maior aproximação e controle sobre a percepção e o processo de cuidar. E aos demais trabalhadores que compõem a equipe, cabe a execução de tarefas delegadas. Ou seja, o enfermeiro realiza uma sistematização da assistência de enfermagem e quem executa, quem implementa esse processo, né, essa fase do processo de trabalho, são os técnicos e os auxiliares de enfermagem, tá? No modelo dos cuidados integrais, cada membro da equipe de enfermagem presta todo o conjunto diversificado de cuidados que o sujeito necessita, considerando-se os cuidados prescritos por médicos e enfermeiros para cada dia de trabalho. Ou seja, a cada 24 horas, né, existe uma evolução, tanto evolução médica como uma evolução de enfermagem. E nessa evolução surgem novas prescrições, novos diagnósticos, né, novo plano aí, de cuidado do paciente, tá bom? Há certa possibilidade de o trabalhador identificar mudanças no quadro clínico ou reações individuais do sujeito cuidado e assim intervir diretamente, ou buscar colaboração para atender às necessidades dos doentes ou pessoa com carência em relação à saúde. Então, todo mundo que está envolvido na assistência ao paciente é capaz de identificar uma deteriorização desse paciente. Ou seja, mudança de comportamento, alteração de sinais vitais, né? Nós que estamos presentes ali com o paciente 24 horas, nós somos capazes de identificar essa mudança, essas reações individuais no nosso paciente e somos capazes de intervir, tá bom? Então, só uns conceitos básicos aqui, né? Processo é a sequência de estados de um sistema que se transforma, ou seja, o processo, pensem como se fosse uma cadeia. Cada cadeia, né, cada caixinha, né, cada engrenagem que seja, ela é etapa de um processo. Então, quando uma engrenagem deixa de funcionar, todo o demais para de funcionar também. Então, isso é o processo, né? Existem suas etapas e cada etapa precisa ser executada para que o processo em si aconteça, tá? Trabalho. O trabalho é uma atividade que tem uma função social que requer conhecimentos e habilidades. O trabalho tem como objetivo produzir algum produto ou serviço que tenha valor para o ser humano. Então, pensando na área da enfermagem, né, o trabalho propriamente dito da enfermagem tem como aí especialização, habilidade, né, ou curso de enfermagem, seja técnico, auxiliar, enfermeiro, né, e sempre visando uma assistência de qualidade, né, tendo riscos mínimos à saúde aí do nosso indivíduo, do nosso paciente, tá bom? O processo de trabalho envolve a transformação da matéria pelo ser humano, empregando instrumentos num contínuo dinâmico no qual ambos sofrem alterações. Este é composto por necessidades, objetivos, agentes, instrumentos, métodos, produtos e finalidades. Trabalho em saúde. Como é realizado por diferentes profissionais e de diferentes categorias profissionais, ele é cooperativo, ou seja, nós precisamos da equipe, né? Comentei com vocês numa aula que ninguém consegue fazer nada sozinho. Nós somos membros de uma equipe e necessitamos trabalhar em forma de cooperativismo, tá bom? Que é realizado de forma multidisciplinar e interdisciplinar e diferenciado de qualquer. A equipe de enfermagem corresponde à força de trabalho, a qual é constituída pelo enfermeiro e pelo pessoal técnico e auxiliar de enfermagem. O objetivo do trabalho da enfermagem é o cuidado,
que é um conjunto de ações junto ao usuário ou ao grupos sociais na promoção de saúde, prevenção e intervenção em quadros de adoecimento e reabilitação. Então, basicamente, o nosso objetivo principal é essa assistência aí que envolve a prevenção, a promoção, né, a educação continuada com esse indivíduo, né, a reabilitação, tá? Só retomando essa questão da resolução, né, número 543 de 2017, ela vai falar sobre o dimensionamento de pessoal. O que isso significa, né? Numa clínica médica, numa enfermaria, é necessário que a instituição, né, o enfermeiro responsável técnico por essa instituição, ele realize um cálculo, né, que provém do Corém, dessa resolução aí, que vai determinar quantos enfermeiros eu preciso, quantos técnicos eu preciso, quantos auxiliares eu vou precisar, dependendo da minha capacidade da minha instituição. Ou seja, se a minha instituição trabalha, né, é um setor de UTI que exige maiores cuidados, né, cuidados intensivos a esse paciente, a partir do meu cálculo que vai determinar quantas horas da enfermagem eu vou ter que utilizar para esse paciente, na assistência propriamente dita a esse paciente, né? E quantos profissionais eu vou utilizar para prestar essa assistência a esse paciente crítico, intermediário, tá? Então, essa resolução aí de dimensionamento de pessoal, ela traz todo esse cálculo aí de como fazer, né, para saber quantos profissionais eu vou precisar para determinado tipo de paciente, bom? E é isso que estabelece o perfil da instituição, né? Às vezes é um hospital de grande porte, de médio porte, né? Uma clínica, enfim. Então, lá no artigo 1, estabelece os parâmetros mínimos para dimensionar o quantitativo de profissionais das diferentes categorias de enfermagem para os serviços locais em que são realizadas as atividades de enfermagem. O referencial mínimo para o quadro de profissional de enfermagem, para as 24 horas de cada unidade de internação, considera o sistema de classificação de paciente. Esse sistema de classificação de paciente, eu nem me aprofundei muito nesse dimensionamento, né, nessa aula aí, mas só para vocês terem ciência. Existe também um cálculo, né, que realiza a classificação dos pacientes. Então, se eu pegar todos os meus pacientes de uma instituição, existe uma escala que eu vou colocando os critérios do perfil, né, dos meus pacientes, e aí no final eu vou ter quantos pacientes eu tenho para cuidados mínimos, quantos pacientes eu tenho para cuidados semi-intensivos, para cuidados intensivos, ou são pacientes de alta dependência, né? Então, esse sistema de classificação de paciente, ele me mostra o perfil da minha instituição, tá bom? As horas de assistência de enfermagem, a distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem e a proporção profissional-paciente. Para efeito de cálculo, deve ser considerado. Pessoal, isso vocês não precisam saber na ponta da língua, mas vocês precisam ter ciência de como é realizado esse cálculo, tá? Porque se um dia vocês chegarem numa instituição e falarem, você precisa assumir, numa instituição de saúde, que eu digo no hospital, numa clínica, né? Você precisa assumir 30 pacientes. Pela resolução, um único técnico ou auxiliar de enfermagem, mesmo que o paciente seja de cuidados mínimos, ele não consegue assumir 30 pacientes, tá bom? Isso em instituições de saúde, tá? Então, lá no parágrafo 1, como horas de enfermagem por paciente nas 24 horas, é realizado o cálculo dessa seguinte forma, ó. 4 horas de enfermagem por pacientes no cuidado mínimo, 6 horas de enfermagem por pacientes no cuidado intermediário, 10 horas de enfermagem por paciente no cuidado de alta dependência, 10 horas de enfermagem para pacientes no cuidado semi-intensivo
e 18 horas de enfermagem por paciente no cuidado intensivo. Então, lá no setor de UTI, né, essa resolução informa que o paciente, né, se está numa unidade de terapia intensiva, ele necessita de pelo menos 18 horas do trabalho da enfermagem. Né? E as demais horas, o paciente vai ficar sem assistência? Claro que não, né? Nesse intervalo aí de 18 para 24 horas, existem as pausas, né? Entre essas 18 horas existem as pausas que podem acontecer. Pausas mínimas de minutos, de 30 minutos, né? De uma medicação para outra, né? Enfim, de um procedimento para outro. Bom? Parágrafo 2. Na distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem, deve observar: para cuidados mínimos e intermediário, deve existir, 33% enfermeiros e os demais auxiliares ou técnicos de enfermagem. Para cuidados de alta dependência, 36% são enfermeiros e os demais técnicos e auxiliares de enfermagem. Para cuidados semi-intensivos, 42% são enfermeiros e os demais técnicos em enfermagens. Para cuidado intensivo, 52% são enfermeiros e os demais técnicos em enfermagem. Existem instituições, em grandes hospitais, em hospitais de grande porte, na cidade de São Paulo, enfim, que o setor de UTI são metade formado por enfermeiros, que são enfermeiros assistenciais mesmo, e os demais são técnicos. Lembrando que setor de UTI, o auxiliar de enfermagem, ele não atua, ele não tem respaldo do Corém para atuar na assistência de pacientes críticos, tá bom? Então são só enfermeiros e técnicos que atuam em pacientes críticos. Para efeito de cálculo, deve ser considerado: para o cuidado mínimo, é um profissional de enfermagem para 6 pacientes. Cuidado intermediário, um profissional de enfermagem para 4 pacientes. Cuidado de alta dependência, um profissional de enfermagem para cada 2, 3 pacientes. Cuidado semi-intensivo, um profissional de enfermagem para cada 2 ou 3 pacientes, tá? Cuidado intensivo, um profissional de enfermagem para cada 1 ou 2 pacientes, dependendo da sua gravidade, tá? Isso é importante vocês terem ciência, tá? Isso não vai cair na prova, essa questão de quantos profissionais precisa para cada paciente, tá? Isso não é competência de vocês, mas é necessário que vocês saibam, que se por um acaso, que Deus queira, daqui a um ano vocês estiverem atuando aí no setor de UTI, é necessário vocês saberem que não pode assumir 5 pacientes intensivos, tá? Que pela nossa resolução vocês não conseguem prestar uma assistência de qualidade e pode até deixar nosso paciente aí em alguma circunstância de risco, tá bom? Agora a gente vai falar sobre as escalas de trabalho, além do dimensionamento, seguindo a resolução que a instituição realiza para saber quantos profissionais eu vou precisar para atender o meu público, os meus pacientes, cada setor realiza a sua escala de trabalho. Então, como que funciona essa escala, No mês, normalmente quem realiza o processo de escala é o enfermeiro, tá? É responsabilidade do enfermeiro. E aí, no mês, esse profissional acaba direcionando, dimensionando determinado profissional. Então, se lá no mesmo setor é composto por um enfermeiro, a Ana, a Maria e o José. A enfermeira, ela vai fazer uma escala de trabalho para que a Ana, a Maria e o José, durante o mês, realize determinadas atividades, que além da assistencial, propriamente dita. O que seria isso? Quem nessa primeira semana, irá fazer questões de expurgo, quem irá ficar com a parte de organização de material, quem irá ficar com as assistências do leito tal até o leito tal. Então, e tem essa rotatividade de atividade, Então, não é eu que sou a Ana, técnica de enfermagem, que estou lá na clínica médica X,
que eu vou ficar o mês inteiro fazendo o expurgo e prestando assistência ao meu paciente. Não, tem essa rotatividade aí de atividade. Por isso que a gente chama de escala de enfermagem. Ela pode ser feita semanal ou até mesmo diária, tá bom? A escala diária também pode ser chamada de escala de atividades e de serviço, tendo como por objetivo dividir as atividades de enfermagem diariamente, de maneira equitativa, de maneira igual, entre os elementos da equipe de enfermagem, a fim de garantir que a assistência seja prestada e evitar sobrecarga para alguns funcionários e ociosidade para outros. A etapa de planejamento refere-se ao estabelecimento das prioridades e objetivos de atenção frente às duas primeiras etapas do processo de enfermagem. Desculpa, gente. Então, agora a gente vai falar sobre o processo de enfermagem propriamente dito. Já dei alguma aula sobre isso, sobre o processo de enfermagem, que ele é composto por 5 etapas, sendo que o primeiro é a histórico de enfermagem, essa anamnese de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem, o planejamento de enfermagem, a implementação e a avaliação. Agora, pensando em categoria profissional, quem executa cada etapa do processo. Lá em questão de histórico de enfermagem, coleta de dados, quem realiza é o enfermeiro. Diagnóstico de enfermagem é o enfermeiro que realiza também a partir do nosso NANDA, o nosso NIC e o nosso NOC, Então, se o enfermeiro detectou que o paciente é diabético, hipertenso, tem problemas cardíacos e tem insuficiência renal, todas essas patologias, ele pode gerar um diagnóstico de enfermagem, pensando no cuidado para esse paciente. O planejamento de enfermagem, quem realiza também é o enfermeiro. Então, se ele estabeleceu que esse paciente tem risco de queda e que esse paciente pode, a cair, a tropeçar, gasguei aqui. Então, lá no planejamento de enfermagem, o enfermeiro vai estabelecer que para o risco de queda o paciente precisa estar com as grades elevadas, tá bom? Então, esse planejamento é o enfermeiro estabelecendo quais os cuidados para aquele paciente. Implementação, quem realiza essa fase do processo é o técnico e o auxiliar de enfermagem, Então, se lá na minha prescrição de enfermagem está dizendo que eu tenho que levar a cabeceira de 30 a 45 graus, Quem realiza isso é o técnico ou o auxiliar de enfermagem. E a avaliação, que a gente costuma chamar também de evolução, quem realiza é o enfermeiro a cada 24 horas, tá bom? O processo de enfermagem é uma sequência organizada de etapas identificadas que são utilizadas pela equipe de enfermagem para solucionar os problemas de saúde dos pacientes. Cabe à equipe de enfermagem assegurar o registro dos cuidados realizados do cliente idoso ou até outro nosso paciente, Então, tudo que é feito, desde a equipe de enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, é necessário estar registrado no prontuário, Porque muitas vezes o enfermeiro prescreve determinado cuidado, Só que o paciente, ele não está sugestivo a esse cuidado naquele momento. Então, é importante descrever no prontuário se foi realizado, se não foi realizado, por que não foi realizado, as condições clínicas do nosso paciente, tá bom? Principais finalidades, agora questão do plano de cuidado, O plano deve promover a comunicação entre os cuidadores, direcionar o cuidado e a documentação de ser utilizada para avaliar, pesquisar para questões legais e registrar a necessidade de cuidados para reembolso de convênios. O que isso quer dizer? O plano de cuidado, ele é individual e é necessário ser realizado esse plano de cuidado a partir do momento que o paciente entra na nossa instituição. Porque qual que é o nosso objetivo? Prestar assistência de qualidade, que esse paciente vai embora de alta em condições clínicas, com uma estabilidade aí ou até a cura de determinada patologia, doença, enfim.
Então, o plano de cuidado individual é estabelecidos metas diárias para esse paciente, tá? É claro que é realizado por uma equipe multiprofissional, né? E em conjunto estabelece-se o plano de cuidado. O plano de cuidado é a determinação global da assistência de enfermagem que o ser humano deve receber diante de diagnósticos estabelecidos. O plano de cuidado é a resultante da análise do diagnóstico de enfermagem, examinando seus problemas de enfermagem, as necessidades humanas básicas afetadas e o grau de dependência do indivíduo, da família e da comunidade. Então, como eu falei para vocês, as 5 etapas do processo de enfermagem, né? A coleta de dados, diagnóstico, prescrição, implementação e avaliação. Lá na prescrição de enfermagem, é lá que o enfermeiro, né, junto com vocês, estão estabelecendo um plano de cuidado. São as etapas do cuidado assistencial, tá? Portanto, o enfermeiro estabelece as intervenções de enfermagem que serão prescritas sobre as formas de ação e cuidados de enfermagem, como estratégia de reunir as condições que venham satisfazer as necessidades do indivíduo, da família e da comunidade. O principal papel da equipe de enfermagem, no que inclui o técnico de enfermagem, é garantir as intervenções de enfermagem que, quando aplicadas, buscarão resultados apropriados para prevenção de complicações, incluindo a manutenção, a recuperação e ou reabilitação da saúde do cliente, da família e da comunidade. Agora nós iremos falar sobre a 4ª etapa lá do nosso processo de enfermagem, que é a questão de implementação, né, que pode ser realizada pelo técnico de enfermagem ou pelo auxiliar de enfermagem, tá? Enfim, a implementação estará relacionada à execução dos cuidados que foram pensados criticamente pelo enfermeiro e colocados no plano de cuidado por meio de intervenções que na prescrição de enfermagem são considerados como ações e cuidados de enfermagem. Então, como eu falei, é muito importante realizar, né, a prescrição, seja de enfermagem ou médica, e anotar no prontuário do paciente quais as condições, se foi realizado ou não. Assim, cada cliente recebe os cuidados individualizados e de forma com as necessidades humanas básicas afetadas para auxiliar na prevenção de complicações, na manutenção ou no estabelecimento de sua saúde. Lembrando que o plano de cuidado ele é individual, tá? Não posso fazer um plano de cuidado para todos os pacientes, pensando que cada paciente tem uma necessidade diferente, tá bom? Atribuições do técnico de enfermagem. No plano de cuidado, o técnico de enfermagem deverá participar do plano terapêutico através da anotação de enfermagem. Então, por isso que é tão importante estar registrado, né? Se o médico, o enfermeiro estabeleceu uma meta para esse paciente e ao realizar determinada prescrição, é observado que esse paciente não tem condições clínicas, né, para elevação de uma cabeceira, de acomodar o paciente numa poltrona, se ele não tem condições clínicas, né, para tal ação, intervenção, é necessário anotar no prontuário que quando vai se realizar um novo plano terapêutico, um novo plano de cuidado para esse paciente, é abordado toda a evolução desse paciente nas últimas 24 horas para que seja planejado um novo plano de cuidado nas próximas 24 horas. Então, é importante estar tudo bem registrado, tá bom? Executar ações estabelecidas no plano de cuidado, promover a manutenção da saúde, beneficiando o paciente em questão. E aí, no nosso último slide, eu deixei um prontuário eletrônico, né, um exemplo aí de prontuário eletrônico, e que existe uma aba com plano individual, que lá é descrito as metas de todas as especialidades, seja da fisioterapia, da nutrição, da enfermagem, do médico, está tudo registrado lá, tá? Caso contrário, se for prontuário físico, né, que ainda várias instituições ainda trabalham com prontuário físico, normalmente esse plano de cuidado estará nas prescrições, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Só lembrando que aí no término existe uma atividade complementar para estudo, ok?
Beijo, pessoal, até a próxima.